Olá, boa tarde, pessoal. Vim aqui fazer então a leitura para o signo de Touro, tá? Trouxe algumas anotações, o canal é novo e eu estou me adaptando ainda ao sistema online, tá? Mas o símbolo de Touro é o Touro, seu planeta é o planeta Vênus, tá? A leitura o período do signo compreende dos nascimentos do dia 20 de abril a 20 de maio. O seu elemento é o elemento terra, tá? Costumam ser pessoas confiáveis, práticas, sensuais e muito determinadas, tá? A leitura que eu vou estar fazendo hoje, então, ela é para a primeira semana de agosto. Tá, e a semana fechada em si, até agosto entra numa sexta-feira, mas a semana inteira, a primeira semana, ela pega então do período de 3 ao dia 9 de agosto, tá? De 2025. Então, esse seria o período mais exato da primeira semana completa cheia, né? Uma semana cheia do mês de agosto. Gostaria de dizer para vocês que a leitura, então, a gente já conhece aquele sistema, né, do Sol, Lua e o ascendente em Touro, né, que são os aspectos mais fortes do mapa astral, né? Então a gente vai estar tratando desses detalhes. A leitura ela é uma leitura simples, né? Apesar de simples, leva algum tempo, né? Acaba se prolongando, que a gente vai conversando e a coisa vai ficando boa e a gente vai destrinchando, né? Então é mais ou menos por aí. Eu costumo fazer a leitura então com uma energia para não confundir, para ver é uma leitura de uma semana, então a gente tira uma energia da semana e a leitura toda depois eu tiro duas mensagens, cinco cartas, eu tiro um total de 10 cartas, leio uma primeira mensagem, uma segunda mensagem e posso até fazer alguns cruzamentos de carta, costumo ver a dificuldade da semana e o que pode ser feito, né, no finalzinho, depois de ler, já fica até bastante claro, mas eu consigo dar um pequeno direcionamento ainda no final da leitura, tá, pessoal? A forma como eu tiro não é aquele sistema que o pessoal faz, porque eu tenho as mãos grandes. Eu estou explicando isso porque são os primeiros vídeos. Então eu corto as cartas, porque como eu pego, você vê que a carta é pequena, os baralhos são pequenos, então eu posso ficar horas aqui que não salta carta nenhuma. É engraçado, mas eu tive que me adaptar porque eu tenho uma certa dificuldade em manusear o baralho e simplesmente às vezes as cartas não caem porque eu tenho as mãos muito grandes. Tá? Então eu vou fazer o corte agora e vamos tirar então a sua primeira energia pro, pro mês de agosto, signo de touro, tá, pessoal? Então vamos lá. E nós saímos com a energia do Papa, tá? Embaixo do deck, a torre, mas na minha leitura eu não costumo utilizar, tá? Já tirei a energia, é uma energia. O nome do canal, eu não me apresentei, desculpa, meu nome é João Danilo, tá? Eu tenho um relacionamento com o tarô de praticamente 20 anos, tá? Então eu não sou um cara que fiz um curso agora semana passada e decidi abrir, vou fazer um canal de tarô por N motivos, tá? Eu já tenho um relacionamento, já trabalhava com o tarô com leituras particulares em casa mesmo, na minha residência, já atendi algumas pessoas, né? E decidi então agora trabalhar no online, no YouTube, né? Como a gente fala, a gente está vendo uma crescente dos canais, eu acho interessante, e eu tenho certeza que no decorrer do meu trabalho vocês vão poder ver fundamento, então, no que eu faço, tá? Tem um histórico de uma linha de Umbanda, eu sou eu tenho eu passei pelo catolicismo, pelo espírita e pelo católico, tá? Desculpa, pelo umbandista, tá? Eu tenho uma vertente umbandista, kardecista e católico. Então, por isso me tornei uma pessoa espiritualista que acabo tendo por conta a minha vida se tornou basicamente a minha religião, né? Hoje eu não sinto mais a dependência de praticar, de ter de frequentar um templo religioso, porque consegui absorver o suficiente, né? Para conseguir tocar, né, uma certa independência e um ponto de vista abrangente.
tá? Então, e inclusive dentro disso que eu estou falando, pessoal, então tá aqui a carta, a energia do Papa, tá? O Hierofante, tá? Como a energia da semana. O que que isso aqui traz? Vou falar em dois aspectos, tá? No aspecto exterior, tá? Ela se fala em locais, instituições, fechamentos de contrato, casamento, pode ser, não precisa ser só casa, pode ser alianças, negociações que são fechadas, tá? Representa prédios, tá? De uma forma externa. Agora, de uma forma interior, tá? Para o nosso, a energia interior, ela tá sim muito propícia para o lado espiritual. Tá? E quando eu falo para o lado espiritual, é como é que eu vou assim, ó, para que você possa se reconectar com a fonte, para que você tenha um contato consciente com Deus, para que você não tá uma semana muito propícia para as coisas que não são só ligadas ao materialismo, tanto que no tarô de Osho essa carta é a não materialidade, tá? Num outro tarô, para quem não conhece, tem o tarô do Osho e ela simboliza no tarô do Osho a não materialidade. Outra coisa, sim, então, assim, está muito propício para esse contato consciente com Deus e para você rever virtudes, valores, coisas que talvez possam estar um pouco esquecidas, né? A gente trazer à tona coisas que foram boas, que são interessantes para nossas vidas, tá? E também um convite para que você tenha um retorno um mês aí de agosto, como é a primeira energia do mês que está iniciando o mês, já traz um convite para que você possa retomar então a sua espiritualidade, tá? Mas também tem aqueles fatores que eu falei de poder estar fechando algumas negociações, contratos, indo a prédios, institutos, instituições, tá? Mas senti muito a espiritualidade interior tua pedindo espaço, fluidez, tá? Para que ela possa vir à tona, para que a tua essência possa falar um pouco, se manifestar um pouco a tua verdadeira essência. Tá, meu querido? Então, a energia da semana, uma energia muito boa, espiritual, tá? Vamos fazer um corte aqui. Eu tiro as cartas direto, vou dispor todas as cartas e aí vou ler a primeira mensagem, segunda mensagem, uma dificuldade e um conselho, tá? E aí nós encerramos. Vou tentar ser um pouco mais objetivo. Acabei de fazer a leitura para o signo de Áries e confesso que foi quase uma hora, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou colocando elas fechadas aqui, ó, e aí nós vamos abrindo e comentando. Os quatro, cinco cartas, então. Que primeira mensagem, uma segunda leitura. Não costumo olhar embaixo do baralho, mas eu sei que o pessoal gosta de ver. Então aqui nós temos uma rainha de paus, tá? Fala muito da autoestima, também fala da tua espiritualidade vindo à tona. Fala, paus é o fogo, fala da paixão, fala do ali uma carta muito ligada à autoestima, tá? Mas não é o foco está nessa aqui, que é que está regendo, então, a nossa leitura, tá? Então, nós vamos tirar por um embasamento de reconexão espiritual. Então, primeira carta, um pajem de pentáculos, tá? Aqui fala de um início, tá? De uma movimentação, uma pequena movimentação que pode estar acontecendo na sua vida material, tá? Já fala de um pequeno movimento, tá? Assim, de algo que
que está começando pequeno, que pode melhorar, vamos dizer assim, algo que possa avançar no mundo material, tá? Imagine como uma planta que está recém germinando, que já botou a cabecinha para fora da terra e pode se transformar em algo maior, vamos dizer assim, tá? Uma carta então do Pajem de Pentáculos. Tá? Vamos vendo com as outras cartas, nós vamos botando uma. Agora aqui nós temos a carta da Temperança, um arcano maior, tá? A carta da Temperança, não vou falar dela sozinha, já vou falar junto com o Pajem, vamos montando a mensagem aqui, tá? Como aqui está falando de uma pequena movimentação, eu falei de uma, agora vamos partir daquele pensamento, de uma plantinha que eu falei que botou a cabecinha para fora da terra e que você está pedindo para que você cuide dela, para que você regue, para que você saiba aguardar o tempo necessário. Aqui está falando de algo financeiro, bom material que vem para você, porém no início, que ainda precisa ser regado, tá? Tá falando que a carta da temperança, esse arcano, ele dentro do tarô, com uma vertente cabalística hermética, que é da qual eu estudo, que eu faço parte, né, dentro do meu grupo de estudo, ele se refere a nossas atitudes, como que a gente lida no mundo, a temperança, no mundo das ações do dia a dia, do cotidiano. Nós temos uma carta que é a temperança e também existe outra carta que fala das ações das coisas maiores da vida. Mas a temperança, então aqui está me dizendo que algo está começando, do qual as suas próximas ações, de como você vai lidar com essa prosperidade que vai te ser ofertada, é que vai definir se ela vai ter uma tendência para um crescimento maior ou não, que isso requer um tempo, um cuidado, um alinhamento para que isso dê certo. Eu sei que está muito subliminar ainda a mensagem aqui, não parece ainda nada muito concreto, mas a ideia é que algo material vai se iniciar para você no mês de agosto, que talvez você ainda tenha que cultivar durante o mês todo, para lá mais adiante você poder talvez colher ou ver significado naquilo. Seria essa o início, tá? Agora, com a carta o As de Paus. Gente, aqui tá muito a ver com isso que saiu aqui, tá? Tá um pouco, quando a gente fala de coisas espirituais, fica um pouco difícil de verbalizar isto. Mas aqui mais com a carta do As de Paus, ela é uma carta assim que é um início criativo do elemento fogo. ah, na, ma- a- Aqui fala que algo vai se criar na matéria que ainda está no mundo do espírito, sabe, do não criado para o mundo criado. É como se algo está vindo de cima do espírito, com alguma ideia que tu já plasmou, algo que tu já pensou, já visualizou, já criou no mundo astral, se materializando no mundo real, no mundo material, recém botando, como uma planta que foi plantada, tá? Então a leitura está indo por aí. Papo estranho mesmo. Parece engraçado, mas quando a gente fala de coisas espirituais são assim. E à medida que for clareando aqui, ela vai melhorando. Confesso que está um pouco confuso, tá? E isso já pode dizer alguma coisa pro signo de vocês de touro, tá? Entra o mês com uma certa com coisas que no decorrer do mês é que vão se abrindo. Aqui nós temos novamente um 5 agora, um 5 de paus, tá? E tá me trazendo que eu já vou pegar outra aqui para poder tentar formar uma ideia mais, tentar racionalizar aqui, tá? E um rei de paus, tá? Desculpa, um rei de espadas,
tá? Um elemento da razão. Aqui, pessoal, tá me dando uma ideia assim, ó, que tu vai ter que saber esperar. É isso que me diz aqui. Tem coisas que estão se formando no mundo das ideias que ainda não estão bem claras e bem definidas, ou são coisas que você deseja que ainda estão parece que distantes para tu se tornar palpável para ti, tá? E aqui tá pedindo. E ainda, inclusive, quando eu comecei a falar da leitura, eu falei da não materialidade, para te ver como às vezes fica difícil o entendimento, tá? Aqui tá me falando como uma ideia central que tu tá tendo, que tu tá tentando encaixar ela no teu cotidiano, na tua razão, tá? E que tu já tem e que há algum tempo tu já está aguardando algo novo brotar. E aqui está me dizendo que ele está vindo, que está acima, que aquela ideia que tu já vem aguardando há algum tempo está se ajustando e está se plasmando no mundo físico, tá? É um pouco difícil, confesso que para mim também está um pouco. Desculpa quando eu bato na mesa que acaba sacudindo ali a câmera, mas eu vou tentar não pressionar tanto aqui. Confesso que é uma leitura um tanto. Tá? Mas a primeira mensagem de vocês é assim: existe algo novo que está vindo para a tua vida material, para a sua vida material, que vai requerer uma adaptação tua, tá? Uma adaptação tua para que tu possa receber isso, que ainda não está bem claro. Mas você que está me assistindo, como não é uma leitura para mim, eu sou virginiano, tá, pessoal? Não sou do signo de touro. Então, é uma leitura que precisa muito de ti que está aí do outro lado, colocar no teu momento de vida algo que tu vinha esperando, algo que tu quer que chegue para ti, uma ideia que tu está planejando, algo que ainda está no campo do planejamento e da organização. Tá? O que me chamou é que assim, ó, a última carta do Rei de Espadas, ela me incentiva, junto com a do As de Paus, diz assim, que pode você. Aqui, ó. Você pode estar aguardando e demorando muito tempo para fazer aquilo que tu sabe que tu tem que fazer e fica colocando empecilhos nesta tua criação. E a fruta ela germinou, ficou verde, amadureceu, tá no momento e que tu tem que fazer. Se tu não fizer, pode ser que tu perca a oportunidade. É difícil mesmo de entender, tá, pessoal? Confesso que para mim também foi um pouco para passar essa ideia. Mas sabe assim, ó, quando o cavalo passa encilhado, e tu olha assim, e daí tu fica, monto, não monto, monto, não monto, será que é para mim? Será que não é? Cara, se tu acha que é para ti, se é o que tu quer fazer, tu tem uma coisa no teu coração, dá o start. Todo empreendedor, ele tem que startar, tá? Ele tem que saber dar o start. Ele diz, agora eu vou. É uma data. Diz, ó, não vai passar de amanhã. Ah, eu deixei uma semana, o que eu tinha que fazer numa semana, será que eu faço num dia? Se tu quer fazer, tu vai parar e vai botar em prática aquilo. É isso que eu estava tentando dizer. É algo que já está criado, tu já tem na tua mente. Agora é tu que decide se tu bota em ação ou não. Tá? Pessoal, essa é a primeira mensagem, tá? E aqui fala um pouco assim, ó. Ora, conversa com teu Deus, Deus do teu coração, Deus da tua emoção, Deus da tua razão, da forma como você vê a sua espiritualidade maior. Se conecta, fala com o Pai e pede um conselho.
Pede um conselho. Aquilo que tu tá pronto a botar a mão na massa, se é a hora, enfim, se tu sentir que é, vai, porque aqui tá me dizendo, tá tudo, tá Tá, tipo assim, o planejamento está feito, agora é botar em ação ou não. Tá? A primeira mensagem é essa. Até foi uma mensagem, parecia difícil, mas quando se esclarece, a gente entende, tá? Vamos então para a segunda mensagem da primeira semana para o teu mês, tá? Lembrando, nós vamos ter ainda mais três, eu vou fazer toda semana eu vou postar a energia da semana, tá, meus queridos? Meu nome é João Danilo, Papo Reto Tarô. Se você está gostando, lembre, dá o like, se inscreva no canal, vamos estar aqui semanalmente, tá? Trabalho com leituras particulares, vai estar aquela coisa toda na descrição do vídeo, enfim. Quando eu estou gravando esse vídeo agora, eu nem montei ainda, para dizer para vocês, eu ainda estou, né, eu vou postar os primeiros vídeos do canal, tá? Mas a gente vai estar aí, vai ser mais uma pessoa que a gente vai poder contar para poder estar dando uma orientação para tua espiritualidade. Outra coisa muito importante, tá? Eu gostaria de dizer que a minha intenção do meu canal é atender nem todos os que estão bem favorecidos, se vocês me entendem, tá? Pretendo fazer um canal para como eu sempre trabalhei na minha vida, tá? Eu sou uma pessoa que eu venho de uma coisa muito humilde. E eu precisei, sim, na minha vida, que pessoas me ajudassem. E hoje, se eu puder ajudar, eu pretendo trabalhar com preços e valores populares, pessoal, tá? Eu não tenho a intenção, eu não estou abrindo um canal para me mudar de vida e amanhã postar eu lá em Paris dizendo, olha que legal, estou viajando. Não, tá? Eu sou dono de lancheria, para vocês terem ideia, tá? Para ser bem sincero, eu estou numa transição. Eu acabei de fechar uma lancheria, eu aluguei, eu trabalhei agora por últimos 7 anos numa lancheria, das 8 às 11 da noite, fazendo X, o lanche, torrada, café, atendendo tudo que vocês pensarem que pode ter de lanche, pastel frito, tudo. Trabalhei com lanchonete. Adoro trabalhar com lanchonete. Parei porque, cara, foi um sonho que eu realizei, mas é uma prisão, né? É uma prisão. A gente não tem tempo para nada. Por último, eu tava assim, meu Deus, acho que eu tava morrendo de tanto fritar pastel, gente. Eu cansei um pouco de, né? Agora eu quero ser um pouco, eu quero poder sentar e comer um pastel e tomar um café com leite gostoso aí numa tarde fresquinha dessas, tá? Quero ser cliente um pouco, tá? E nem estou podendo ainda comprar o pastel, para dizer para vocês a verdade, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para a leitura, tá? Vamos lá então a segunda leitura, tá? Opa, olha que carta maravilhosa. Vamos seguir aqui pela primeira aqui, ó, só para dizer para vocês. Olha aqui, ó, o início. Olha a moedinha na mão. Porque o pajem é aquele que ainda está aprendendo a lidar com o dinheiro, tá? Não é no sentido que você está aprendendo. Aqui é algo inicial, mas já terreno, já funciona, que tem condições de caminhar sozinho. Boa, boa, boa tirada essa. São cartas que são difíceis de entender, tá? Nem todo mundo consegue decorar significado, tem muita gente que decora, tá? Mas compreender a carta, compreender é outra situação, tá? Então aqui, ó, aqui nós estamos falando de uma vitória vindo a cavalo. Cara, acabei de falar, lembra que eu acabei de contar aqui? Eu disse: olha o cavalo encilhado passando. Olha o cara aqui, ó, ele tá indo, ó, tem uma turma indo com ele. Mas onde é que ele tá? Ele montou o cavalo. Montou o cavalo. Então, eu acabei de dizer, acabei de falar, algo vai passar por ti. Uma oportunidade neste mês. Já estou falando do mês, tá? Mas na primeira semana, fica atento aí para algumas pessoas. Pode pintar aquele negócio. Aqui, ó, uma instituição, um fechamento de um contrato, um lugar, uma conversa com alguém. Bomba uma coisa aí, vamos fazer. Vamos, reúne ali os recursos necessários e bola para frente. Às vezes uma coisa pequena dessa, duas mesas, uma mesinha com duas pessoas conversando, um dinheirinho ali, olha, parece que até o Google surgiu assim, né? Uma turma de uma gurizada, tinha até uma faxineira e pá, que disse, ó, dá um dinheiro aí, entra junto, mas não entendo nada. Azar, bota os pila aí na mesa e nós vamos fazer um bem bolado e vamos lançar um negócio aí e vai funcionar. Então, pode estar algo parecido acontecendo com você.
Segunda mensagem, então, já estou dizendo, o cavalo está passando. Vitória, boas notícias, oportunidades, ó, chegando para ti. Bonito, né? Olha aí, ó, aqui, ó. Dois de paus. Você dentro da sua casa, na sua torre, o mundo na mão. Olha ele segurando o mundo ali, ó. Só que tá onde ainda? No mundo das ideias. Tá realmente aqui nessa leitura para touros está marcando muito isso, tá? No mundo das ideias. Ele tá no alto da torre. Sabe quando tu tá lá na tua cobertura, quando tu tá na tua varanda, quando tu tá na sacada do teu prédio, e aí tu vai ali para fora e olha aquele horizonte, aquele mundo, aí tu tem umas ideias aí, e tudo, e daí tu pega e pensa, bah, eu podia fazer isso aí, e tu admira todo o horizonte e sabe que tem um potencial enorme para ser desbravado na frente. Pois é, essas ideias, essas oportunidades podem passar por você agora nesse coisa. Aqui está me dizendo que tem pessoas, tá? As duas estão até seguindo a mesma linha. Estão me dizendo aqui que tem pessoas com ideias, com coisas para fazerem que vão dar resultado. 10 de espadas. Aqui, pessoal, parece uma carta, ela é uma carta negativa. Aqui ela está me dizendo assim: tem algo que tem que ser terminado, ou que vai terminar. Para algumas pessoas, não é aconselhável duas coisas ao mesmo tempo, tá? Tipo assim, trabalho numa coisa, já estou sobrecarregado de uma coisa, vou tentar fazer outra. Aqui está me dizendo, pare com o que você está fazendo e comece outra com toda a tua intensidade, com todo o teu foco naquilo. Ponto, tá? Para alguns, podem estar em lugares que não estão vendo resultado, não estão sentindo, ou o resultado vai vir nos próximos meses ainda, tá? Nós, agosto, vou botar setembro, outubro, novembro, tá? Eu sei que é a jogada para a semana, mas eu tô mostrando que tá, o que o tarô tá me dizendo, tá? O que ele tá me dizendo? Que tem pessoas que podem estar cansado de esperar, de trabalhar, de fazer aquele serviço simplório que não é a renda que quer, não tá bacana. Para alguns podem estar vindo uma demissão, tá? Pode ser que tu esteja com teus dias contados no teu contrato de trabalho. Para outros, você mesmo vai pedir demissão, ou mesmo que tu não peça demissão, tá? Aqui, essa carta, muitas vezes, vamos supor que não aconteceu efetivamente. Tu não foi para o RH e fazer teus papéis e ir embora. Ou tu não terminou, tu não fechou a empresa, ou tu não saiu. Mas aqui, mentalmente, no teu coração, tem alguma coisa que tu estás fazendo que vai dizer para ti: isso aqui para mim deu. Acabou, não quero mais. Vou trabalhar ainda esse mês, o outro, mas estou decidido, vou cair fora, tá? Tô falando isso porque aqui caiu muito paus, tá? E caiu aqui, ó, nós temos a carta aqui de ideias contrárias, confusão, tá? Aí muita vontade de trabalhar com coisas novas. Aqui tem uma força que parece que não está conseguindo botar todo. Sabe quando tu tem um potencial muito grande e tu está trabalhando num lugar que está te limitando? É mais ou menos por aí a conversa, tá? Daqui a pouco, eu não quero desestimular ninguém, tá, pessoal? Não quero desestimular, mas tu pode, daqui a pouco tu tem potencial para ser supervisor e tu é ajudante do ajudante, o orelha seca, que nem diz, né? O cara é o auxiliar de pedreiro e tu pode ser o mestre de obra. Tá? E aí tu sabe do teu potencial. E às vezes pior que isso, às vezes tu tem um baita de um potencial, tu tem uma visão, ou mesmo que não seja tanto, mas
tu tem uma visão bacana da coisa, do local. E o teu chefe é um cara limitado, ele só te poda. Tudo que ele sabe fazer é dizer que não se faz nada, que é ele que sabe, que aquilo já é assim há 20, 30 anos, que não vai mudar, e tu tá ali pulando, sabe? Fazer a coisa andar. E não e tu não tem esse auxílio das pessoas que estão contigo, ou tu não tem o reconhecimento, tá? Então, aqui nós temos um convite para empreendedores botarem as suas empresas funcionar, pessoas que já viram que daquele mato ali não sai nada, acabou ali, tu pode estar trabalhando, pode seguir trabalhando, mas tu já decidiu que ali para ti deu, teu tempo se esgotou, o que tu podia fazer tu fez, agora tu vai procurar novos desafios, é assim que diz quando a gente corta, né? Ó, agora o fulano foi procurar novos desafios, né? Porque já deu o que tinha que dar, e tu vê que tu tem um potencial, coisas estão. Tu vê tudo se movimentando e parece que às vezes não que está travado. Eu senti muito isso assim na leitura, mas eu vejo por uma coisa muito muito boa. É quando a gente se indigna mesmo com uma coisa, quando algo, a gente sabe, o ser humano a gente vai muito até o fim das nossas forças, e a gente resolve só pular aquele muro, pular o abismo das dificuldades, fazer uma coisa diferente quando não dá mais mesmo. Então eu vou dizer, para muita gente tem muita coisa aqui nesse mês que não vai dar mais. Acho que é agosto, que é do cachorro louco, não sei se é agosto, né? Vocês podem me dizer aí se é agosto que é o mês do cachorro louco, acho que é isso. Aqui eu vejo gente assim, ó, dando louco, pulando fora, diz, ó, valeu, muito obrigado, vão te dar um papinho lá e tu vai dizer, ó, valeu, tchau, tô indo, mas eu preciso de ti. Não, ó, quando tu precisou mesmo, quando eu precisei, até agora nada aqui deu certo, eu tô vazando, vou achar onde vão me ver melhor, entende? Então vejo isso acontecendo para alguns. E outros abrindo seus negócios, startando. Aqui tem uma movimentação de insatisfação, de término, com coisas novas para vir. Normal, né? Do velho tem que acabar para que o novo possa chegar. Gente, não vejam isso como coisas ruins, não, tá? Olha aí, ó. Algumas pessoas, eu já vou montando aqui os parzinhos, tá? Pessoas, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Discussão, desentendimento, ideias que não fecham, trazendo uma certa depressão. Pessoas que não estão conseguindo se encaixar naquele lugar, que não estão satisfeitas, que tá xarope, que já levanta sem tesão pelo trabalho, o cara acorda, cara, isso é horrível, velho. O cara acorda 6, 7 da manhã, às vezes começa às 8, às 9, tem uma jornada inteira pela frente e não tem tesão nenhum nem de bater o ponto de chegada, quem dirá até o final. Então aqui tem pessoas que estão assim, tá? E tu precisa mudar. Tu precisa mudar esse tipo de esse tipo de tensão na gente é suportável por algum tempo, tá? Mas isso aí faz mal para a saúde, viu? Não, não, não é aconselhável há muito tempo a gente ficar numa tensão assim. É claro que eu sei que tem muito pai que é pai mesmo, e quando eu digo isso, sabe por quê? Porque o cara chega em casa, tem as boquinhas, né? Tem as boquinhas que estão esperando o pai chegar com a sacolinha, né? Ah, os guri, e aí, pai, aqui o meu docinho, que deu a Coca-Cola, desculpe, falei baixo, que eu não podia nem ter falado, pessoal, mas que deu o meu refrigerante, né? A merendinha. Então, as boquinhas estão em casa esperando. E um pai que é pai, a gente se submete a passar por coisas que às vezes fosse só por nós não passaria, né? Se eu te levantaria, dava um bico assim, manda lá para aquele lugar que a gente sabe, diz, ó, cara, vai, tá? Mas a gente não pode fazer, porque tem pessoas que dependem da gente. E isso é compreensível, é humano, tá? Mas eu vejo aqui pessoas insatisfeitas, tá? Eu vejo pessoas
pessoas insatisfeitas e se sentindo bloqueadas nas suas ideias, tá? Aqui tá falando muito de oração, tá, pessoal? De orar, de pedir força, de saber que tem momentos às vezes que não é fácil mesmo, tá? É muito bonito, tem muita gente vê, a gente tem 500 vídeos aí no YouTube. Eu acompanho muito o YouTube, até eu abri meu canal no YouTube, nossa, eu tô há pelo menos 2 anos olhando o canal do YouTube, sonhando em um dia, tá? E eu queria dizer para vocês assim, ó, eu vejo muita coisa ali. eh, vou virar um milionário, a sua vida vai mudar, faça assim, faça assado. Mas assim, pessoal, vamos ser sinceros que tem muita coisa que não acontece de verdade, né? A imagem ali não é verdadeira. Eu estou filmando na minha casa aqui, ó. A minha casa é um apartamento de um quarto. Eu não estou falando nada contra a prosperidade, mas a gente, quem tem um olhar mais técnico, tá? Tu vai ver que o fulano ele foi lá num hotel do centro da cidade, num shopping, sentou, armou o equipamento dele, botou uma vista tri bonita para te olhar, tá? E vai querer te passar e tal, e montar, e tá tudo certo nisso. Ele quer trazer a verdade dele em si, mas não é assim, tá? Essa pessoa que eu tô falando aqui agora é aquela pessoa que precisa trabalhar, que aguarda que um dia esse milagre da mudança de vida vai acontecer na sua vida e tem que continuar e tem que arriscar, mas é uma pessoa que ainda está precisando se motivar todos os dias a se levantar com força e aí desenvolver, às vezes, um trabalho, tá? Que não é exatamente o que gostaria, mas que a gente tem que trabalhar. E essa realidade, esta é a verdadeira realidade. Esta é a realidade de muita gente no nosso país, tá, pessoal? Então não tem nada de errado, tá? Essa leitura, ela vem dar força, ela vem dizer motive-se, se levante, tá? Nada como o outro dia. A gente tem que ter a capacidade de se remotivar diariamente e seguir adiante até que a grande mágica da vida, da prosperidade aconteça. Não é do dia para a noite. Para alguns podem acontecer, que bênção, ótimo, mas para 90% não é assim. Ou o cara veio, às vezes, de uma família rica, aquele que. E tu sabe, né? Dinheiro que vem fácil, vai fácil, nada como aquele dinheiro que a gente trabalha todo dia. Aqui, pessoal, veio a carta Os Amantes, tá? Vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa dessa carta agora de uma forma, uma visão dessa carta. Quando eu comecei a jogada, que eu peguei a temperança e falei das escolhas para as coisas menores da vida, como a gente lida com as coisas do dia a dia, tá? Do dia a dia, do cotidiano. Carta temperança, tá? É como a nossa personalidade interage com as coisas do dia a dia, a temperança. Agora, a carta aos amantes. Vou ensinar uma coisa aqui para muita gente, tá? A carta aos amantes, elas não falam somente de paixão, de triângulo amoroso. Nesta jogada aqui, ela não tem conotação sexual de amante, se eu vou ficar com meu aqui não, aqui eu não vou agora ver a carta Os Amantes e eu vou falar de relacionamento, não. Essa carta aqui tem um simbolismo muito especial. Ela é quase que a carta do Papa, para quem não sabe. Eu falei agora que é a carta da temperança é como nós lidamos com as coisas do cotidiano. Aqui são as escolhas que nós fazemos com as coisas grandes. Quando é esta carta que eu estava me referindo, tá? Em relação a como nós nos portamos, como que nós fizemos as escolhas grandes das nossas vidas, não as coisas pequenas, como a nossa personalidade interage com o que nós temos de mais na nossa essência, as nossas virtudes. Ela é uma carta que fala muito da ética, da moral, entendeu? De ética e de moral.
Vou tentar explicar uma coisa. Vamos ver se eu fecho esse pensamento. Aqui tu tem duas pessoas e o Cupido, geralmente eu não sei se é exatamente, mas qual é a idade a ideia que nós temos é que o Cupido ele flecha uma pessoa e quando a pessoa é flechada ela se apaixona. E a gente pensa que a pessoa se apaixona pela outra, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Aqui, agora vamos pensar por um outro ângulo espiritual, porque essa jogada aqui está pedindo assim, ó, tá difícil, mas tenha fé. Tu precisa superar as dificuldades para que as coisas que são do alto cheguem em ti, tá? Olha bem, nós temos o homem aqui, o homem e a mulher e um anjo. Então são três pessoas, tá? E e aí qual é quando o anjo quando ele flecha a pessoa que está lá embaixo, tanto faz o homem ou a mulher, quando o anjo te flecha, ele não está te apaixonando pela outra pessoa. Sabe o que ele está te dizendo? Olha para cá, eu tô aqui. O anjo está lá no alto, cara, e tu tá perdido nas ilusões da matéria, do desejo. Tu tá, tu tá com o teu foco na pessoa amada, num carro, no material, ou alguma coisa que tu não tá conseguindo ver, ou a vida tá difícil, não tá dando bem. E aí o anjo te flecha e ele diz: olha para cima, eu estou aqui. Entendeu? Aqui, ó, é a tua escolha espiritual para as batalhas que tu tem que enfrentar todo dia, entendeu? Aqui, a carta do Papa, olha quantos anjos tem aqui, ó. Tu tem um anjo, tu tem outro anjo, tu tem a carta do Papa, ela representa Deus na Terra, seria a representação, vamos botar assim, do Papa, né? Esse exterior a nós seria a representação de Deus na Terra. Tu tem uma carta aqui, ó, de um as de paus, então, aqui, e dificuldades que estão acontecendo, términos que veio aqui, a términos, depressão. Aqui tu tem vontade de fazer algo que tu não se sente impedido, tu tá ainda no mundo da imaginação e essas ideias todas vindo e coisas realmente fluindo e passando. E por algum motivo não parece que não está na hora ainda. Então, nesta primeira semana, tu vai trabalhar a tua fé, a tua esperança e a tua motivação, tá? E se tu não tá gostando de como tá a tua vida agora, eu vou dizer uma coisa. Não faz o tempo. Ah, mas é muito tempo, a gente fica ansioso. Quando a gente pensa no tempo, a gente quer logo. Então, vou te dar um segredo aqui. Faz do tempo o teu aliado, não o teu inimigo. Olha o que eu estou falando. Faz do tempo o teu aliado. Você tem tempo. Você vai chegar lá. Entendeu? Enxergue as coisas, trabalhe, marca aquele alvo que tu quer acertar, onde tu quer chegar, o teu dardo ali, ó, e vai indo nele, porque o tempo é teu aliado. Quando tu faz do tempo teu inimigo, é como se tu pegasse tudo que tá ruim, tu ainda multiplica por dois, porque daí bate a ansiedade, bate o pavor, não tá bom, amanhã mais um dia. Não, tem que soltar, mano. Respira, solta, libera, descansa bem, bota as amarguras um pouco, as coisas de lado, enche o ar e vai de novo. Mas agora tu vai de novo com a tua motivação, com a tua inspiração, aí tudo renovado. Tu precisa te renovar. E tu precisa te renovar em Deus, tu precisa te renovar na tua fé e olhar novos caminhos, orar e vamos embora. Às vezes, quando não tem o que mudar, não muda nada mesmo, segue o barco, entendeu? Então, quando a situação tá assim, uma coisa que eu poderia dizer é isso, tá, pessoal? Não faça, já tá difícil, então não faz o tempo o teu inimigo, faça do tempo o teu aliado. Com o tempo, sabe?
uma montanha grandona e a gente só tem uma pazinha. Ah, tu vai, entendeu? Vai quando tu vê aquela montanha, tu tirou daqui, botou a montanha aqui, ó, com a pazinha. Mas tu tem que saber fazer o tempo teu aliado. Se tu tá com uma ansiedade muito grande, se tu não tá legal, tu deve procurar alguma assistência, alguma ajuda, alguém, algo que possa fazer tu superar esse momento difícil, tá? A leitura, enfim, não é difícil, tá? A leitura que eu não quero parecer pesado e também não foi uma leitura ruim para ti, não. Aqui só está dizendo que muitas vezes na vida a gente tem o cotidiano e o cotidiano nem sempre é aquela maravilha e a gente não tem o que fazer, tem que seguir nele, tá? E que se a gente tomar algumas atitudes para mudar tudo, a gente tem que fazer aquilo com bastante eficiência, eficácia para dar certo, porque senão tu vai se prejudicar mais ainda. Então, às vezes, o que tá ruim não é tão ruim. É isso que a gente deve pensar, tá? E que pode piorar. Então, não dê o passo maior que as pernas, tá? Faz do tempo teu aliado, segue o teu barco, tua vida, tuas coisas com carinho, leva a coisa mais leve para tu poder chegar lá, tá? Eu sou um cara, eu tenho 46 anos, tá? Eu tenho 3 carteiras de trabalho cheia. Cara, eu fui demitido e admitido. Tu ser demitido é que nem tá vivo, basta tu tá vivo para morrer. Então, tu arrumou um emprego, é certo que um dia vão te mandar embora. Então, não esquenta a cabeça com isso, mano. Tá? Eu sei que o dia, os trabalhos, as coisas estão difíceis, mas a empresa também tá cheio por aí, tá? Às vezes não tá bom, a gente tem que mudar mesmo, tá? Eu tenho, se eu não me engano, eu tô com 18 anos de carteira, eu tenho 18 anos de carteira assinada e eu tenho a MEI, né? Eu abri a MEI logo quando lançaram a MEI, eu abri uma MEI. 2000 e sei lá, não vou dizer logo, mas acho que em 2016, 2015, eu abri uma MEI e de lá para cá eu venho mantendo as minhas obrigações, né? Com ela e pago, e teve atrasada, e aí eu boto em dia, depois atraso de novo, e a gente vai levando, entende? Então, é isso aí. Então, vamos para um conselho. O que eu quero dizer assim, ó, tá difícil, tá, amém, continua, bota força, segue o barco, tá? Por enquanto, mudanças aqui, tá um período de escolha, cuidado para não fazer coisas erradas, para tu não te arrepender, tá? Ó, aqui tá me mostrando escolhas aqui, ó. Daqui a pouco tu acha que tá ruim. Ó, conselho da jogada aqui, ó. Tu acha que tá ruim, às vezes pode piorar, tá? Agradece o que a gente tem, segue, vai e trabalha. Segue lá, segue fazendo. Tô falando muito do trabalho, tá? Mas aqui essa jogada tu pode pegar para todos os âmbitos. O que tu não tá ruim na tua vida, às vezes a gente, como é que diz assim, não vamos desprezar de barriga cheia. Às vezes está nos suprindo todas as necessidades e a gente não está gostando. Tem que olhar com um pouco mais de carinho para as coisas que estão na nossa volta, tá? E se tu tiver realmente a certeza que não tá bom, então trabalha para mudar. Faz do tempo teu amigo, não teu inimigo. Não sofre. Vai devagarinho. A gente. Vamos lá então pro. Vou tirar aqui a tua dificuldade. Ó, teu empecilho tá pouco dinheiro mesmo, tá? Tá aqui eu tô falando para pessoas que é o dinheiro ou que estão insatisfeitos com o dinheiro. Aqui tá falando um gurizinho pequenininho com uma moedinha, ó. Essa moedinha ela quer crescer, tá? Mas eu já vou te dizendo assim, ó. É melhor um pequenininho do que nenhum, tá? Eu tô falando que eu já passei por isso, tá? Bah, gente, uma vez eu. Bom, eu nem vou entrar, o vídeo já tá grande, tá? Mas só para resumir, eu achava que o meu emprego tava ruim numa revenda de moto. E eu peguei um serviço numa transportadora. Eu fiquei 3 dias na transportadora e eu não tinha assinado a minha rescisão na moto, lá onde eu trabalhava na outra anterior. Tu acredita que eu tive que voltar para a empresa que eu tava e brigar com o meu chefe, como eu não tinha assinado a rescisão, eu disse para ele, cara, o que tu pode fazer, eu ia pedir demissão, tava, meus documentos estavam tudo pronto para me pedir demissão. Eu tive que voltar para a empresa de cabeça baixa, dizer que eu precisava trabalhar lá, que eu não ia assinar minha demissão, que eu tinha aberto mão. Não precisa me indenizar, eu estou num serviço melhor. Cara, eu me enganei e eu tive que pedir arrego onde eu estava. E depois que eu voltei a trabalhar lá e o meu chefe me deu arrego, ele foi camarada comigo, tá? Passou um mês, dois, eu fui me dar por conta que aonde eu estava não era tão ruim assim.
tá? Então, um exemplo que eu tive de vida, que eu passei e eu fiquei tive que voltar com o rabinho entre as pernas, tá, pessoal? Então, vejo sim a dificuldade de uma entrada de dinheiro ainda é o que está faltando para muita gente aqui do signo de Touro, tá? Outra coisa, nós estamos chegando para o final da leitura. Por gentileza, se tu está gostando do meu trabalho, quer me dar uma oportunidade de crescer e nos ajudar, dê o seu like, se inscreva no canal, tá? O canal é Papo Reto Tarô, João Danilo, que é esse que vos fala. Tá? Faço meu trabalho com alegria, com o maior prazer. Tá? Então vamos só agora ao conselho final. Tá? Conselho final para o signo de Touro, primeira semana de agosto. Vamos ver o que a carta vos fala. Olha aqui, ó. Determinação, a espada, tá? Aqui, gente, vamos falar de proteção. A proteção aqui, ó. Pai Ogum, proteção de Arcanjo Miguel, o Miguelito, tá? Força. Aqui tá me dizendo, repetindo o que eu falei agora para vocês, tá? Ó, tá ruim, não tem que lutar. Ó, uma batalha aí de cada dia, ó. Puxa aqui, ó. Desembanha tua espada, negão, e vai pra luta. Não tem o que fazer. No momento, o que a casa apresenta é isso aí, vamos dizer assim, tá? Não que não vá mudar, tá? E eu também tô falando com um grupo de pessoas específicos, tá? Eu tô dizendo assim, às vezes tá ruim, tá? Avalie muito bem o que você vai fazer. Não vai sair por uma coisa que pode ser pior do que o que tu tava, por ansiedade, por achar ruim. Às vezes temos que agradecer o que a gente tem, tá? E para um outro grupo de pessoa que está muito bem estruturado, pode sair daí, terminar algo, dar um pontapé no que tu não quer mais, e partir para uma outra. Mas se tu tem certeza que tu tá bem estruturado. Se tu tiver dúvida, tiver com medo, ouvir tua intuição não tá legal, não vá. Não vá porque tu pode ter que pedir para voltar atrás ou se acabar se arrependendo, tá? Essa foi a mensagem que eu vi pro pessoal do signo de Touro. Agradeço a vocês o tempo, para quem ficou até o final da leitura. O meu muito obrigado. Mais uma vez, dê um like, né? Ajude o canal a crescer. Papo Reto Tarô. Estamos aí para ajudar você. Tá, meus queridos? Um grande abraço. Se vemos então na próxima semana com outro vídeo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado.